Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda hoje para a nossa live. Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito bacana com o nosso psicólogo, nosso grande amigo Hildo Rosa Fonseca. Ele, além de psicólogo, é também comunicador da rede Boa Nova de Rádio. Ele apresenta o programa Café com Cristo, que é dele, inclusive, e também, claro, as participações no programa No Manhã Boa Nova, claro, também novamente da rede Boa Nova de Rádio. O pessoal já vai chegando aí, ó. Já viu que o Hildo acabou de entrar, Lucas Sereno, Rui Ribeiro, Mário Impéria, Renata Feventura. Vamos deixar o pessoal chegando e a gente já vai fazer aqui o convite para o nosso grande amigo Hildo Rosa. Vamos fazer aqui o convite para ele entrar em nosso esse bate-papo muito bacana. Feito o convite, só esperar ele entrar. Espero que vocês estejam bem. Daqui a pouco já vai chegar aí o Hildo. A solicitação está sendo feita. Estamos aqui em São Paulo, hoje um dia frio, 8 horas da noite, começando essa nossa live com Hildo Rosa. Só aguardando agora o Hildo aceitar o convite. Acho que tivemos conexão. Olá, Hildo! Hildo, está me ouvindo? Não estou ouvindo, não. Alô, Hildo, tudo bem? Você me ouve? Oi, ouço, Bruno, boa Agora noite. sim? Boa noite, como Agora você sim, está? bem, graças a Deus. E um abraço para todos que estão nos acompanhando também. Com certeza. Está em São Paulo, né, Hildo? Eu estou mais exatamente na Vila Mariana, dentro da minha sala, no consultório. Ah, que legal. Eu já tive, inclusive, o prazer de conhecer. Um espaço Pois muito bonito, viu, gente? Aquele divã, aquele sofá maravilhoso, gostoso, confortável. É uma maravilha. Belezinha, Hildo. Estou aqui, se você está acompanhando. Estou aqui no Parque do Chaves, Zona Norte de São Paulo, e a gente vai fazer esse nosso bate-papo com o Dr. Hildo Rosa Fonseca. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira do Hildo, um pouco sobre a área de estudo. A gente vai falar sobre muito sobre espiritismo de uma forma geral, várias temáticas aí que envolvem a nossa sociedade e o ser humano de um modo geral. Tudo certinho, Hildo, para a gente poder começar? tudo. Então, legal. Tava falando aqui no começo da nossa live, né? Depois você me corrija se tiver alguma coisa errada no seu currículo. Psicólogo, comunicador, aí do programa Café com Cristo na rede Boa Nova de Rádio. Também tem participações no Manhã Boa Nova. E é isso. Tem mais coisas que você queira acrescentar aí? Não, Bruno, já é responsabilidade demais. Muita coisa. Vender é fácil, entregar que é o desafio, né? É É assim que verdade. funciona. Se você que está acompanhando aí a nossa live não me conhece, eu sou o Bruno Sereno, eu administro aí o nosso podcast Espiritismo Simples, que está aqui no Instagram, está lá no Spotify, agora também está no YouTube, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para conhecer o nosso trabalho. Hildo, para você começar a falar um pouquinho da sua carreira, onde você estudou, por qual área da psicologia você mais se interessa, como você está hoje atualmente trabalhando. Tá. Eu estudei no Instituto Metodista de Ensino Superior, que até então não era nem universidade. Isso já faz um tempão. E a Sim, nossa formação teve uma base psicanalística bastante forte. Depois eu fui estudar outras coisas para criar um link aí bem mais forte com a doutrina espírita, porque quando sim. eu fui para a universidade eu já era espírita e sentia muita falta dessa conexão. E aí a Sim. abordagem que eu trabalho hoje, tem um nome chique, chama transpessoal, que Olha, tem esse ingrediente de você também considerar a espiritualidade em nossas vidas. que bacana. É a abordagem transpessoal que se utiliza esse nome? É, Que legal. É, nesse sentido do transpessoal, de uma forma mais geral, assim. Então, é você considerar a questão não só, não é da religião, está relacionado ao lado espiritual para a compreensão do psicológico, é isso? isso. É uma abordagem biopsicofísico espiritual. Nossa, Entre que um outro complexo. aspecto.
Não, são 4 aspectos, porque entra o aspecto espiritual também. Certo. E aí que vem uma pergunta, né, Hildo? A gente acaba Vamos. sempre tendo esse estigma assim, né? O psicólogo é a pessoa perfeita para falar tudo sobre a nossa vida, sempre vai estar super equilibrado para dar nossos conselhos para que a gente tenha uma caminhada mais amena, né? E como que é isso, né? É exatamente isso, você está sempre equilibrado, como ser o mais profissional possível. Tem dias difíceis, eu imagino. Tem, mas tem técnica, né? É, Tem dias difíceis, pessoalmente falando, mas aí o suporte da técnica te ajuda a se esquecer e priorizar sempre o cliente. e é um trabalho de muita empatia, né? Muita Você que tem entrega. uma filhinha linda, você Oi? sabe que ela estando internada ou não, você vai trabalhar, né? Com certeza. Isso. Mas eu, A gente consegue criar esse distanciamento, que a responsabilidade facilita. com certeza. E Udo, como é que é o seu programa aí na Rádio Boa Nova? Queria que você falasse um pouquinho aí do Café com Cristo, como é que ele funciona, qual que é a ideia dele. Eu vejo que O eu Café com ouço, né? Cristo é um programa fácil de fazer, porque eu tenho um técnico na mesa de som, uma Aham. produção de mortos, todos Aham. desencarnados da produção. E eu que apresento. Que É legal. um formato super simples, porque para a produção eu chamei um monte de desencarnado, Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, todos desencarnados. Então, porque fazer qualquer tipo de produção, você sabe que é extremamente trabalhoso, né, Bruno? Com certeza. Então, manter o Café com Cristo no ar para mais de 20 anos sem muito trabalho é porque a produção é toda bota. Caramba, mais de 20 anos no ar. Eles estão sempre lá, não tem problema com agendamento, é uma maravilha. Você abre o livro, eles estão lá. Não tem problema para transporte, não atrasa. Absolutamente, a gente pode reagendar quando for necessário, que tem. Mas quando a gente faz uma live, que estamos aqui nós dois, tem todo um Aham. planejamento para que isso aconteça. Com Quando você tem um certeza. programa maior, só quem vive esse mundo sabe o quanto trabalha uma equipe de produção, né? É verdade. E eu vejo que é Eles estão um. sempre. Não deixa de ser um monólogo, né? Você fala, claro, só, parece até um podcast, né? Sim, E é de muita reflexão, né? O tempo todo. Você tenta, o tempo todo. fazer com que o ouvinte reflita sobre o que você comenta, né? E pelo nível de retorno que a gente tem, acho que a proposta tem dado certo. Nossa, tem dado muito certo. É, Um dos meus programas preferidos. as pessoas interagem bastante. Hildo, acho que não tem como a Uh, gente não falar desse momento que a gente está passando, né? Essa pandemia. Na sim. semana passada, a gente fez aqui uma live com o Wagner de Assis, né? Diretor de Nosso Lar e Kardec. E ele classificou que a gente vive dois momentos. A gente vive uma pandemia no aspecto da saúde e a gente vive um pandemônio em muitos outros aspectos políticos e da sociedade de uma forma geral. Você concorda com isso? Eu concordo, porque o Brasil tem um desafio duplo. A gente tem um vírus e um verme. Então o desafio é um pouco maior. É complicado, né? A gente tem É. que lidar com tudo isso. Mas, ô Bruno, eu sou extremamente otimista. E eu Sim. entendo que essa pandemia está aí nos desafiando a reescrevermos a nossa forma de nos relacionarmos. Uhum. Né? Eu não vejo como algo ruim, não, mas como um exercício de introspecção. Sim. Eu acho que a gente estava muito para fora. E eu sou desses que estou bem para fora. Mas acho que a gente estava Sim. muito para fora, mas esquecendo um pouquinho desse recheio, de cuidar do nosso interior, né? E de um jeito ou de outro, quando a gente volta para o lar, para casa, para a família, para nós mesmos, nós estamos descobrindo isso, que falta nos preencher internamente. Porque eu tenho muitas pessoas que têm me procurado, que moram sozinhas e não estão se suportando. É verdade. É Então você verdade. imagina quem mora com a família, né? É verdade. Eu acho Muito que mais a gente outros está pontos. tendo uma oportunidade maravilhosa de sofisticar o nosso repertório. Né? Perfeito. Menos sensação e mais intelecto, sabe? É. E a gente Eu vê acho que é como muito isso. a gente está revirando questões que eram, às vezes,
mais esquecidas dentro de nós, né? A gente estava deixando de lado totalmente. A gente estava bastante focado nas sensações que o mundo tem um repertório gigantesco, né? A indústria do entretenimento é a que mais cresce, Uhum. mas a gente precisa ser bastante seletivo para poder aproveitar tanto entretenimento, né? É verdade. Aí, Hildo, a gente Tem está muita recebendo. oferta, mas não Desculpa. necessariamente qualidade. Não, não, só falando que a gente está recebendo mensagens aqui, ó. Chegou uma mensagem da Souza Isabel, que ela mandou: Doutor Hildo, te acompanho há muito tempo, desde quando você partilhava o programa com o doutor Adão Nonato. Olha que legal. Então já vão 20 anos ou um pouco mais. Eu tinha Tem um cabelo tempinho. preto. Eu achei que você tinha É. pintado para deixar um charme assim. Não, Deus que pintou, eu deixei. Perfeito. Deus pintou, eu deixei. Hildo, e como é que você está nessa pandemia, né? Como é que você está vivendo esse momento? Você está totalmente isolado? Você mora com a família, né? Como é que é a sua casa nesse aspecto? E depois o lado profissional, você consegue, tá conseguindo trabalhar? Tá conseguindo fazer à distância? O pessoal vem? Como é que tá isso? Eu tenho trabalhado mais do que antes, É mesmo. muito mais. E Uhum. alcançado pessoas no mundo inteiro, né? Sim. Porque a gente não podia ter tamanha liberdade na atuação profissional, mas agora com as regras novas, então tem alcançado gente dos quatro cantos do mundo redondo. Os quatro cantos vão redondo. É isso. Sensacional. Mas eu Você tenho vê? trabalhado muito, eu venho sempre para o consultório todos os dias, porque Sim. minha casa é bastante agitada e eu não consigo dividir a privacidade com meus clientes com a família inteira. Então É eu verdade. venho para o consultório numa menção de respeito, a confiança que as pessoas depositam em dividir suas histórias comigo. Caramba. Mas aqui eu fico extremamente isolado, Fica, né? Fica cumprindo mesmo. o combinado com a sociedade, né? É É. sair do carro, subir no carro lá, descer aqui e ficar aqui fechadinho. Você chega que Aí horas? Vai embora que horas aí? Tem eu horário passo o definido? dia, eu passo o dia no consultório, O dia todo. literalmente. Chega de manhãzinha aí até de noite. Isso, eu abro a padaria e vou Nossa. embora para ela fechando. Eita. É, E deixa eu só ver aqui que eu estava anotando nesse aspecto pois não. da pandemia. É até atendimento por telefone à distância, você deve estar tendo que fazer também, né? Que você até fala os quatro cantos da bola Skype, redonda. Skype, telefone. As, as pessoas têm mil maneiras, né, Bruno? Então, Sim, algumas vão para o Skype, outras vão para a chamada de vídeo, outras vão só o áudio. Enfim, sim. Dá um jeito, portanto, né? portanto, estamos juntos. Com certeza. Aí já vou até engatar aqui, Hildo, uma pergunta de uma das nossas ouvintes, né? Do podcast, que é a arroba 13bruna09. Olha que legal o user dela. Ela Tá. perguntou, queria saber de você, como que esse momento atual pode ser interpretado nesse aspecto espiritual. A gente falou, né? Você acabou de falar que a gente Sim. está num movimento mais de introspecção, mas espiritualmente falando, se você tiver mais algum comentário. Ô, Bruno, eu vou registrar o meu respeito às famílias que estão enlutadas, que a gente Uhum. tem que entender, né, a dor, as dores que estão acontecendo, mas eu vou dividir com você uma coisa que me alegra, pode até parecer estranho. Eu entendo que o mundo precisaria se repensar. E quando eu Uhum. penso numa pandemia, eu fico feliz no seguinte sentido: a gente poderia estar passando por esse momento de reflexão a partir de uma terceira guerra mundial. Nós já carregamos duas feridas tão grandes com as duas primeiras guerras mundiais, e eu entendo Verdade. que a espiritualidade nos deu uma oportunidade via pandemia para que a gente repense esses valores enquanto humanidade, o coisa que uma guerra também poderia provocar, mesmo chamado, digamos assim, né? Sim. E a gente já teve situações que assustaram ano passado, né? A gente teve alguns conflitos aí Muito que próximos, muito próximos, que muito já próximos, assustaram. líderes mundiais aí se arranhando, né? Feito criança. É verdade. E nesse aspecto parece ser um momento de transição, você acredita que é já um indício dessa troca de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? É esse um começo dessa mudança?
Ô, Bruno, eu não acredito, não. Eu vou responder para você que eu sei. Até porque Uhum, se não fosse, seria algo local, né? é Não é? verdade. Quando a gente pensa que é um fenômeno planetário, a gente entende que é o planeta todo que vai mudar. Aliás, está mudando. É verdade. Então, é É uma mais do que mudança. acreditar, tem um saber aí, né? Tem um saber. Por isso que me é muito tranquilo confortar muitas pessoas, porque essa certeza é igual a acalmar sua filhinha. A gente olha nos olhos Hum. assim, né? Então, Eu é acho que que eu tem acho um que discurso. sim, eu acho que você Diga. confundiu, Wildo. Eu não tenho filho. Acho que você deve ter visto a foto. É uma priminha minha. É, mas você não é pai, não, Bruno. Não, não sou não. Você Ainda nunca não. viu a relação de vocês dois? Hã? Bruno, você já é pai. Ah, já? A troca de vocês é incrível. Ah, entendi agora. É verdade. É, não precisa gerar, não, porque tem gente que gera e não é, né? É verdade. Tem Mas muitos, é inclusive. intensa a troca de vocês, entende? Sim, É isso, é nesse sentido. nesse E sentido. Udo, você acredita que a gente vai ter uma sociedade com um estresse pós-traumático depois que tudo isso passar e a gente espera, né? O que será que vai E, acontecer com a nossa sociedade? Bruno, eu acho que a gente já estava vivendo esse bendito estresse e tentando disfarçá-lo com uma festividade assim, um pouco superficial. Eu acho que a gente está Sim. entrando num outro estresse, mas esse é o estresse positivo, que é Uhum. justamente você descobrir assim, nossa, eu tenho uma família, como é que faz para conviver com essa gente? Gente, eu preciso conviver comigo. Como é É. que eu faço para ficar comigo 24 horas? Tem gente que não está suportando, eu insisto. Mas veja, não é nem o Uhum. vizinho, não é nem o pai que mora sozinho, não está se suportando. Então, nós vamos Sim, passar agora por um estresse positivo. Mas sim. eu, quando via jovens saindo do escritório, arrancando a gravata, quase que lançando ao chão, como se tivessem abandonado o inferno e se fiando numa garrafa de cerveja, eu acho que aquilo era um estresse que podia ser disfarçado na sequência, né? Sim. E agora a gente está num momento bacana que não há de ser uma cerveja que vai disfarçar essa reflexão e essas mudanças que nós precisamos fazer. A gente tampava muito o sol com a peneira, né? Exatamente. Mas não estava trazendo o resultado desejado. Então, eu gosto desse estresse porque ele é um estresse positivo. É trabalhoso cuidar da gente que só, viu? É, É muito trabalhoso, mas extremamente positivo. Uma das coisas que a gente está reaprendendo é conversar, né? é verdade. A gente não sabe conversar, a gente bloqueia. Não gostei da conversa. Né? Então você bloqueia, você exclui. Agora você está aprendendo a conversar, reaprendendo, na verdade, né? Mas a gente não sabia mais. Porque não tal de bloqueia, exclui, joga fora, risca, Sim. apaga, enfim, porque você não concordava com um ponto de vista do outro. Agora a gente convivendo, esses pontos de vista estão ali para serem harmonizados. Sim. Gosto da ideia, do desafio de reaprendermos. Um dos aspectos é conversar. Olha, muito interessante. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto da questão de que poderia ser uma terceira guerra mundial e a gente estamos Ou, enfrentando uma renovação de diferente, né? alguma forma, o rumo precisaria ser corrigido. De alguma forma, precisaria ser chamada a atenção da humanidade. Eu Uhum. gosto disso, porque quando você gera uma guerra, fica aquele grupinho contra aquele outro, É, né? E os outros, às vezes, achatando. Não, aqui é para todo mundo pensar junto. sim, Né? Talvez a gente nem tenha Olimpíadas ano que vem. sim. Gosto da ideia. Gosto da ideia, Bruno. Já é, não porque Por quê? eu adoro as Olimpíadas, não é isso. Mas você já percebeu Sim. que a gente só fica feliz quando tem alguém mal? O É, que, é que são as verdade. Olimpíadas? A gente torcer por alguém que veio correr sem tênis por conta de um que ganhou com tênis que foi feito para os pés dele. A gente tira o sarro daquele que chegou sem tênis. A gente só Uhum. consegue se divertir assim. Se não tiver ninguém sofrendo, a gente não se diverte. Por que isso, Esses Hildo? valores precisam mudar. Percebe? É. Eu gosto. Vai ser Gosto, é. positivo no final. Mas não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
E como que a gente Bem consegue da lidar? verdade, Ah, já pode está falar, pode. sendo, porque o valor família está em alta, né? Uhum. O valor família. Você sabe que tem filho aí descobrindo que tem pai e mãe descobrindo que tem filho, porque de repente passa alguém para lá para cá e diz, quem será? É teu filho. Ah, meu Deus! Né? E esse aí, quem que é? Seu pai, sua mãe, olha ali. Porque a E gente dentro mal de casa. convivia antes, dentro de É, casa. Mas a gente não convivia, é. né? E agora a gente está podendo conviver. Tá difícil ainda, viu? Tá. Ux, esse ajuste é um pouquinho mais a longo prazo. Por enquanto o bicho está pegando, mas o ajuste vem. E como lidar com esse bicho agora? O que que a gente tem que fazer? Agora, então, as pautas bombas a gente não mexe. Uhum. Então, é bom não ter DR nesse período, que já está todo mundo tão estressado, e se puxar uma DR a coisa vai ficar ruim. Mas a gente começar a garimpar o de melhor que cada um tem. Tá? Então, para quem está casado, eu digo, sabe aquele álbum de fotos? Resgata. Resgata, cola pela casa. Você tem que lembrar que algum momento foi bom, que algum momento foi feliz. Né? E pegar esse start e retomar tudo. Né? É isso. Sim. Caramba. E, Hildo, vamos começar agora a aprofundar um pouquinho mais nesse sentido da relação espiritismo e a psicologia. É, Tá? como que você consegue traçar essa relação entre espiritismo e a psicologia? Eu tenho certeza que, na sua opinião, deve ter muita coisa a ver, né? Entre o espiritismo que visa a gente refletir e que não deixa de ser uma das atuações da psicologia, né? Que a gente tem que repensar e a gente tem que compreender tudo que é uma questão de causa e efeito e o que a gente Sim. faz hoje que vai nos gerar depois. Então, Bruno, eu tive muitos desafios durante a minha formação. Uhum. E quando eu fiz a minha formação acadêmica, os professores tinham razão naquela época. Significava que eles podiam mandar a gente sair da sala e a gente saía. Uhum. Então eu saí, eu fui expulso de muitas aulas. Não porque Caramba. eu fosse bagunceiro, não é por isso. Porque todo professor que passava na minha frente, eu fui para a faculdade com muita vontade de fazer esse link. Mas eu não tinha me dado conta que eu estava no mundo acadêmico. Mas logo eu percebi. Mas todo professor que entrava em sala ou que passava por mim, eu interceptava ele e dizia assim, por que esse tal de inconsciente é tão inteligente? Sim. Nunca questionei a existência dele. Mas sempre me chamou a questão, por que o inconsciente é tão inteligente? Bom, aí fui expulso de algumas aulas e depois fui estudar um pouco mais por minha conta, porque eu já tinha o lado da doutrina, mas faltava o alimento da psicologia. Aí o link nasceu como? O que é É, esse tal de inconsciente que não sejam as vidas passadas? Não é? é Então, verdade. no que a gente tem esse entendimento, você consegue ser mais profundo e criar mais transformação no trabalho que você faz. Porque muitas das perguntas que a psicologia faz, ela tem dificuldade das respostas, porque ela não considera o espírito. Né? Fica muito Então, coisas, subjetivo, né? se as coisas surgissem com o corpo físico, elas deveriam acabar com a morte do corpo físico. Né? Então, eu sempre perguntei de onde vem isso. Depois eu entendi, passei a respeitar toda a faculdade, a estrutura, os professores, enfim, e fui fazer essa busca por conta própria, que me E é eu, e eu, bastante confortável nos dias de hoje. sim, e por que você acha que tinha tanto dessa negação? É porque às vezes é uma preocupação de aceitar como, estamos exaltando uma religião que, na verdade, é uma doutrina, né? Mas por Sim. que tanta negação? Às vezes é uma preguiça de querer ir atrás disso? O que seria? Não, é porque nós ainda temos patente, reserva de mercado, né? As áreas ainda conflitam profundamente. Na minha área, uma pancadaria que você nem imagina. É mesmo? E o psicopedagogo que estranha o psicólogo que estranha o psicanalista que estranha o terapeuta, e assim vai. Eita, é um negando o outro. É, a minha área tem mais confusão do que na parada gay. A parada gay também ninguém sabe. Que caminhão que sobe, não sei. É tanta letra. É uma É assim. bagunça. É uma
Porque a gente tem, né, a gente quer ter a razão sozinho, não pode as áreas conversarem, somar, contribuir, então fica esse desafio. Mas é uma questão de reserva de mercado, mas também é algo inevitável, porque as pessoas começam a ficar inquietas, agora a gente consegue acessar o conhecimento com muita facilidade e a resposta não vem, então você tem que transcender, Sim. Você acha que né? a gente vive uma tendência para que isso entre mais em pauta, ou por conta das próprias reflexões que as pessoas estão vindo questionar, né? Você acha que a gente vai ter essa mudança? As pessoas vão se atentar mais ao lado espiritual? Se eu pensar no repertório de clientes que eu tenho certeza, porque tem judeu, tem evangélico, não é? E aí as pessoas fazem as perguntas escondidinho, porque eles falam que eu sou macumbeiro. Vamos lá no macumbeiro. Aí pergunta que Olha, elas têm vontade. Elas perguntam que elas têm vontade. que coisa, Mas é velho. um leque verdade, mas não me incomoda nem um pouco. Sim. Não é demérito algum. Mas o senhor é psicólogo e macumbeiro. Eu falei, sou. Viu? Você quer saber o quê? Não é? Ela quer saber por que, que o netinho tem memória tal, por que, que o outro tem lembrança disso, por que, que tem antipatia por esse, antipatia pelo outro. Essas coisas. Aí elas perguntam se sentem bem e eu fico ótimo. E aí você pode ser, fala à vontade. Ah, elas que perguntaram, né, Bruno? Deu abertura, né? Isso, eu me ponho disponível, as pessoas que vão trazendo as suas questões. Aí você fala depois, ó, cuidado para não puxar o pé de noite, viu? Cuidado. E às vezes a gente sugere que puxe, né? Se for para ajudar, se for para ajudar, é bom que puxe. Vamos falar de uma outra temática aqui, Udo, Claro. que são os vícios, né? Até onde que é uma atuação de obsessão e até onde que é uma questão comportamental. Você acabou de falar que esse lado do inconsciente ele age muito, né? Tem essa questão no livro Sem dos dúvida. espíritos. É determinante. Aham, Olha, existem os vícios, mas não existem vítimas. aham. Eu fico imaginando se eu chamasse Jesus para fumar uma maconha comigo, como seria? Ele dizia, Hilton, fumar maconha não faz mais parte do meu repertório, Sim, né? Ou seja, quando não há em você uma predisposição, não há obsessão de espécie alguma. O que entendi. não significa que não vá haver assédio dos obsessores. Mas tenta Claro. imaginar que se você está numa trajetória reta, se esse obsessor te assedia, você leva ele ao centro, à biblioteca, a uma programação cultural de alto nível. Quem ganha? O obsessor, né? Nós Imagina todos, você né? apresentar um roteiro desse para ele. A Imagino que, questão é perdão? que há uma disposição, muitas vezes, em nós, e um obsessor só potencializa. A nossa vida é responsabilidade nossa. A gente tem que parar de ficar demonizando o mundo e os outros. Isso não Uhum. existe. A responsabilidade é nossa. Né? É Exatamente. A chato essa gente coisa tem de ficar muito disso. demonizando coisas e pessoas, né? Sim. Não, não existe isso. É mais fácil, né, a gente colocar qualquer culpa num espírito obsessor e E não a internet é observar. um horror, a televisão é um horror, sabe? Tudo vai corromper a humanidade. Gente, a espiritualidade dá uma oportunidade e a gente amaldiçoa. É, É né? verdade. Eu fico vendo a espiritualidade derramando bênçãos e a gente amaldiçoando. É, Né? a Eu gente sou do tempo, estraga. quando a televisão ia corromper os jovens, o rádio ia não sei o quê, tudo ia corromper tudo. E um pouquinho antes de eu era o livro que ia corromper a humanidade, né? É, que as mulheres não Incrível podiam que ter pareça. acesso ao livro. É, Até isso a gente já viveu. Nossa, os livros vão corromper a humanidade. isso. Que absurdo. Tem uma E não pergunta é. aqui, Hildo, da Sim. Cidinha. Aqui, ó. Doutor Hildo, pode por gentileza falar algo para alguém que está com a sensibilidade muito aflorada? Ah, então, se tratar de uma questão mediúnica, se for de marido, tem que sentar e conversar. Mas se tratar-se de uma questão mediúnica, é uma questão de estudo. A É, mediunidade sempre precisa ser estudada, sim. tá? Para que você encontre esse equilíbrio que você está buscando. Então é estudar, não tem outro caminho, não. Não É adianta tomar sempre o passe, melhor. não. Tem que estudar mesmo.
Tomar passe é Sim. bom, mas não vai resolver, não. Precisa estudar. Às vezes o passe, eu acho que ele vira também como uma forma, um paliativo, né? A gente fala, tá com problema, tô fazendo tudo errado, mas toma o passe que fica bom, né? Não é assim? Isto, quase que uma moda. Vamos tomar É, passe que passa. Eu digo, não passa. não. Se a gente não mudar, Não né? passa. É, E o porque do? normalmente são Ah, questões existenciais, não são espirituais. é. Se é uma questão existencial, barra kármica, Uhum. passe não vai tirar a karma da vida de ninguém, não. Não, não muda. Aí são as atitudes de cada um de nós mesmos. E para ter atitudes coerentes, só baseado no estudo. Sempre. Sempre. É o E o caminho. do? Você falou aí um pouquinho da questão do marido, né? Eu lembrei aqui, tem uma questão que a gente vai poder falar sobre relacionamento. A gente Sim. encontra hoje muitos problemas, né? De casais que as pessoas não estão conseguindo, às vezes, se suportar, até mesmo dentro de casa, como a gente falou. E aí, quando a gente vai traçar com o aspecto do espiritismo, a gente sabe, né, que temos que, às vezes, ter um relacionamento saudável com todos. Mas a gente sabe que tem relacionamentos que são abusivos, tem relacionamentos que acabam sugando demais a nossa energia. Até onde que a gente tem que insistir num relacionamento, mesmo que difícil que seja, né? É complicado isso. Ah, então. Eu não gosto da maneira como você se expressou, porque se não for, também se torna, né? Eu Né? diria Se não assim, for. é um grande desafio. É um grande desafio. Mas veja, a grande referência é, você precisa avaliar se o respeito ainda mora nessa relação, se é ele que está permeando essa relação. Porque só faz sentido você fazer qualquer investimento desde que o respeito não tenha se perdido. Né? Eu costumo dizer que nenhuma flor cresce que não seja num terreno chamado respeito. E quando eu Verdade. falo de respeito, não significa gostar ou não, percebe? Sim, Mas você respeitar a diferença do outro. Né? A gente não casou para ser igual. A gente casou para convivermos com as diferenças. E algumas pessoas têm a fantasia daquele amor romântico e elas querem ser iguaizinhas, gostar da mesma programação. Não é assim. Só se casam as diferenças, né? sim, Os iguais se somam, não se casam. Né? Só se é casam. verdade. Mas se houver respeito, continue investindo nessa relação. Se não houver, aí é necessário sentar, conversar, escolher rumos e destinos que cada qual ache mais oportuno, né? Sim, porque às vezes a gente pode cair nesse pensamento, né? Esse é o meu marido que eu tenho que viver com ele até o final da minha É meu vida, não karma. sei o Não, que, não, tem que opa, insistir. esquece. É meu karma. Deus marcou Uhum, meu karma. Não existe isso. Não. Você vai tomar juridicamente as providências cabíveis. Né? Se nós estávamos falando de uma relação abusiva, agressiva, de claro. violência, enfim. Então, vá procurar as instâncias adequadas, uma terapia, para os que estão mais a favor do que contra, enfim, né, para Uhum, se ajudarem, mas vai procurar a instância, a família, né? Se tem pai e mãe de onde você se originou, peça ajuda, não fica sim, calado, né? A delegacia mais próxima para fazer essa denúncia. Mas esse papo é meu karma, eu vou apanhar o resto da vida, não existe, não. com certeza, de forma alguma, né? Então, a Né? última florzinha que a gente tem que olhar no relacionamento é o respeito. Tendo respeito, a É, gente permanece. continua regando e segue viagem. Que legal. E o do inveja. E aí, eu queria falar, queria aqui lembrar de um ponto que o Karnal, ele fala no Café Filosófico, né? É muito comum que Sim, todo mundo, Karnal, sei, o eu do historiador, carnal, sei que é. ele fala que todos se sentem invejados, mas ninguém assume ser invejoso, né? Como se fosse o sentimento da vergonha, né? Ninguém quer falar Sim. que é invejoso de forma alguma. Como que isso nos atrapalha, né? Tanto no aspecto da vida terrena e na vida espiritual? Então, tudo que você nega tem uma propensão a crescer. Né? Quando você nega um traço da sua personalidade, uma característica que te marca muito fortemente, a tendência é que isso cresça. Então, eu precisaria só olhar para o sentimento da inveja, não como uma conotação pejorativa. Né? Sim. Eu adoraria estar no estágio que Jesus já chegou. Uhum.
né? Eu adoraria ter realizado os feitos que Chico Xavier realizou, né? Então, eu tenho nestas referências elementos que muitas das coisas eu invejo, mas eu não preciso lá destruí-los, né? Então, aí tem uma teórica da nossa área, que chama-se Dona Melanie Klein, e ela fala muito de inveja e gratidão, né? Então, eu tenho nessa pessoa uma referência, eu invejo muitos dos feitos que ela tem, mas eu o faço com gratidão, o que significa que eu vou me aproximar dela para aprender e não me distanciar dela para criticar. Então, o problema da inveja é quando ela vem desprendida da gratidão, porque ela se torna extremamente destrutiva. É. A gente se perde, né? A gente quer porque quer diminuir o outro, tirar o mérito do outro, tirar o brilho do outro, como se isso de alguma maneira fosse aumentar o seu, né? Não, trabalhe para aumentar o seu brilho, a sua luz, os seus valores, né? A sua Sim. significação. Então, inveja com gratidão é bacana, não precisamos ter medo, não. Muito legal. Falar sobre depressão um pouquinho, que é um tema também que ronda muito a nossa sociedade. Aí eu gostaria que você deixar esse tema livre para você falar. Depressão, mal do século. Eu não estava dizendo ainda há pouco que a gente estava vivendo uma euforia um pouco estranha, Uhum, sim, né? Então, quando eu vejo que a humanidade inteira está entrando nessa experiência da depressão, também não vejo como algo ruim, como um castigo, uma desgraça, nada disso. Mas, sim. gente, vamos parar para a gente pensar o que está acontecendo? Né? Porque de uma agitação absurda, e às vezes sem propósito, para uma parada estratégica, né? A depressão, ela paralisa o sujeito, ela paralisa o indivíduo. Mas para quê? Para que ele necessariamente busque ajuda. É difícil sair de um quadro de depressão sozinho. Verdade. Pouquíssimas pessoas conseguem. Então você percebe que eu preciso retomar o vínculo com o outro, eu preciso considerar o outro, eu preciso permitir que alguém me ajude, eu preciso reconhecer que a outra pessoa é importante e que ela me considera importante. Porque tem gente que não suporta ser amado, né? É, Também tem isso. Mas eu gosto também dessa tem. coisa da retomada, de alguém estender a mão para que essa pessoa se levante. Seja família, um profissional, não importa, um desconhecido, né? Mas que retoma essa questão gregária do ser humano, né? O ser humano é um ser gregário. A gente precisa do outro. Verdade. É, Não dá pra todos gente ficar nós vivendo precisamos. sozinho. Não gosto da E, ideia, não. não, não é legal. Não dá muito Não gosto certo, da né? ideia. Não gosto da ideia, não. Hildo, mas não necessariamente está relacionado, às vezes, a um trauma, né? Às vezes, sim, né? Pode estar parte de um trauma, mas você acredita que seja desse movimento que a gente ficou agitadão e do nada teve que parar por algum motivo, né? Parar para repensar, sabe, dirigir, redirecionar essa rota, porque, se veja, é mundial também esse fenômeno, é Uhum. planetário. Essas coisas me Sim, chamam muita atenção. Então, gente, não é por aí. Está vazia essa sua diversão, né? Você sim. precisa de comprimido para acordar, comprimido para dormir, droga de todo tipo para sentir-se feliz. Acho que não é, moçada, acho que não é por aí, moçada. Vamos repensar isso? Eu vejo Deus muito afetuoso sempre, né? Sim. Mesmo quando dá um tapa no bumbum. Mas eu sempre vejo Deus muito amoroso. E a depressão acho que vem chamar a atenção da gente para isso. Quantos pais nunca pararam para prestar atenção nos filhos e quando ele entra em depressão, ele presta? É, E quantos filhos recusavam a ajuda dos pais e quando se descobrem num quadro depressivo, recorrem a essa ajuda? mais uma forma da Gosto gente dessa ideia. aprender, né? Gosto dessa ideia, mas sem a ideia de punição. Sim. Não gosto, né? Deus castiga, essas bobageiras, não. Acho que Não, sempre Deus educa. Deus educa. A É, gente teve aqui Deus educa. uma mensagem, né, da Cida Silva. Tô lutando para não entrar numa depressão. O que a gente pode falar, Hilda? Ela tem que, às vezes, recorrer já diretamente para uma ajuda? O que fazer? Então, pensa aí no repertório que você tem, se ele não está um pouco empobrecido. Boas leituras, boa música, bons papos,
Acompanhe as lives do Bruno bastante. É verdade, que alimentar a sua alma de coisas boas. Conhecimento é luz. Nós tivemos um É, período chamado iluminismo, que o conhecimento explodiu pelo mundo. Então, é buscar esse conhecimento. Eu sinto que a alma do depressivo tem uma fome que não é atendida, né? E essa fome passa por essa questão intelectual, né? sim. Porque para o corpo a gente dá de tudo hoje em dia. A gente entope o corpo da gente de remédio, de comida, de tudo que você puder imaginar. E às vezes a alma está com uma fome danada, né? É. Como diria minha mãe, de sustância. Então a gente precisa alimentar a alma mesmo. O aspecto cultural ajuda muito a sair da depressão. E aí até ia falar um outro ponto. A religião, de uma forma geral, pode ser uma dessas ajudas, né? E é independente de qual seja, ela nos religa a Deus, Independente de né? qual seja, é um super suporte. Um super suporte. Né? Independente da denominação, é bem legal. A gente às vezes escuta, né, que as religiões são perfeitas e às vezes a gente que estraga. Tem sentido essa frase? Ó, religião é coisa dos homens. Naturalmente não seria perfeito. Religiosidade é coisa de Deus. Pode apostar que dá certo. Tá? Mas a religião, ela vai sempre ter um viés político. Porque o Sim, homem é um ser político. A religiosidade não. Né? Então, a religiosidade é para você buscar a Deus. A religião é para a gente seguir os homens. sim, perfeito. Eu não sei se eu tô com a minha internet que tá ruim, eu não sei se a sua, Ildo, tá travando um pouquinho aí ou não? Impressão Um minha. pouquinho, mas eu te acompanho, perfeito. O mundo mudou, Bruno. Você está acostumado com superprodução, né? Não, Sofra. eu cheguei agora. Gente, o Bruno é expert em comunicação. Então, Ah, é vocês imaginam. nada. E ele É tem nada. todos os equipamentos, ele grava em alto nível. Agora a gente está aprendendo essa coisa nova, caseirinha, né, Bruno? É. Um Eu adoro celular, essa coisa celular sujinha, assim, luzinha. eu gosto. É. Passa o cachorro, não sei o quê. Eu acho legal. Acho legal. Que legal. Vamos falar então sobre um tema que agora a gente está muito em alta, infelizmente ou felizmente, né, para quem acredita na vida após a morte, que é a morte. É, Sim. é sempre um dos desafios que a gente enfrenta, né? E como que a psicologia e o espiritismo podem nos ajudar nisso? A psicologia ajuda a gente a elaborar luto. E tem uma área específica, que é a tanatologia, né? Que estuda a morte ou morrer de cabo a rabo. Né? Nossa, A doutrina é uma especialização, cara. tanatologia. É. Uhum. Normalmente são profissionais que estão dentro de hospitais ou de algumas instituições onde acham pacientes terminais, né? Eles têm essa Sim, especialização porque é o dia a dia intenso ali, né? sim. Mas, então, essa é uma contribuição grande, importante aí da psicologia. A doutrina espírita, então, aí, pronto. Porque o que eu Aí mais vai. gosto da doutrina espírita? A doutrina espírita matou a morte, É. né? Bela frase. Então, à medida que a doutrina espírita matou a morte, então acho que você tem que pensar como você está vivendo, Sim. né? Porque, de fato, Bruno, o problema não é morrer ou desencarnar, como dizem os espíritas, né? Mas é não estar vivo, Uhum. entende? É Porque verdade. muita gente respira, poucos vivem. Que frases. Belas Uma frases. pedra respira, mas não vive. Tem. Sim. Muita gente a parede da sua casa respira. Volta e meia tem Mas aquela tá lá. coisa correndo, sujando sua pintura. Mas, enfim, mas não vive. Então, muita gente respira, poucos vivem. Alguns sobrevivem e os que buscam a espiritualidade têm uma vida mais larga, mais ampla. E o que é a vida? O que é esse viver? A vida é o intervalo entre a ida e a volta. Porque eu digo que a gente tem duas chances na vida.
E as duas implicam em nascer. Tem um período que você nasce na matéria, ou seja, nesse mundo que nós estamos aqui. E a outra chance é de nascer na espiritualidade, ou seja, a gente nunca morre. Isso Ou conforta você tanto, nasce de um lado, ou você nasce do outro. né? Percebe? Com certeza. Não há possibilidade de morrer. Não que eu queira, mas não tem, Sim. não tem nenhum interesse. Mas não há possibilidade de se morrer. Porque ou você nasce num plano, ou você nasce no outro. Sim. Então, quando a gente descobre isso, a ideia da morte não apavora mais. Tá? Mas, normalmente, quem tem muito medo de morrer, não está vivendo muito bem. Sim. Né? Porque vai faltar algo, tem algo que eu não fiz, taranã, tem perdões que eu não pedi, né? Então a pessoa fica, né, acumulando um monte de coisa. Mas tem É, o Santo Agostinho falava uma coisa bem bacana, que é um exercício que ele chamava de retrospecção noturna. Então, sim. a cada 24 horas, você põe a cabeça no travesseiro, pensa no que fez, se foi legal, se fosse o último dia, como é que seria, tem que retomar, pedir perdão para alguém, né? Perdoar uma questão que a ignorância de alguém tenha me ferido. Então, não ficar levando isso vida fora, já resolve ali. É. Né? Então, você continua caminhando com leveza. Eu recomendo para algumas pessoas fazer esse exercício diariamente. Funciona bem, né? Te imprime bastante leveza a vida fora. Porque você vai fazer isso lá no leito de morte, já foram 80, 90 anos. É, exatamente. Que você carregou uma mágoa, uma dor, eventualmente um ódio, um mal-entendido. Blá, 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 blá. Não. Cada 24 horas, põe a cabeça no travesseiro e repense. Né? Se liberte antes, né? Sim, exatamente. E Udo, a gente também está passando por um momento conturbado, difícil lá nos Estados Unidos e agora também no mundo todo com protestos relacionados ao racismo. Eu acho que a gente não poderia deixar de falar. O Sem que é dúvida. isso? Que é isso do racismo, cara? É uma doença, é um distúrbio, é uma questão comportamental? Por que a gente está passando por um assunto tão antigo? Então, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que não aumentou, Bruno? Não O aumentou? É o racismo mesmo? não aumentou. Mas você sabe o que que aumentou? A Ah, indignação. Isso é extremamente perfeito. importante. Né? Sim, A gente às vezes fica um pouco assustado porque tem todo um movimento da mídia que deve acontecer, né? E as cobranças e sim, os posicionamentos, isso deve acontecer. Mas acho que a gente não deve ficar muito focado na ideia de que tenha aumentado. Porque se a gente voltar 2 passos na história, os negros morriam aos montes e ninguém se indignava com isso. verdade. Né? Então, hoje, essa indignação que o mundo esboça, ela é muito positiva. A situação é trágica por si mesma. Eu não estou entrando nesse mérito, tá? Não Sim, estou sim, entrando com nesse mérito. certeza. Mas eu estou extraindo dessa situação essa outra consciência. Se não houvesse esse levante por parte do mundo todo, seria de se estranhar. É, Né? Mas a partir do momento exato. que há esse levante, a gente se dá conta que nós estamos caminhando para essa transformação necessária. A gente já está começando a desconfiar que somos todos iguais. Que cor de pele não determina nada, que religião, que esse traço cultural ou aquele outro não são determinantes. E Com que nós vamos certeza. viver na condição de um. Né? Então, eu gosto dessa ideia de que não aumentou, mas que a gente está mais indignado, a gente está cobrando mais por essa igualdade. É verdade. E aí, Udo, para quem é racista, para quem é xenofóbico, para quem é homofóbico, na hora que desencarna, encontra todo mundo lá no mesmo lugar, e aí? Deve dar um susto, né? Pô, dificilmente encontra, Bruno, porque ele não vai estar, né? Ah, pode ser também isso. Eu adoro esse bom humor. Mas a ignorância vai pesar tanto que provavelmente não vai Vai. rolar de estar lá, não, viu? Esse não vai poder entrar na festa, a roupa toda manchadinha, aquela coisa. Né? Mas a gente precisa entender que o preconceito é sempre filho da ignorância. Sim, Tá? Então, todas as situações da minha vida,
que eu fui vitimado por o preconceito do racismo e outros tais, né? Da sexualidade, agora da idade, porque meus cabelos estão brancos e outros. Aí, da situação socioeconômica, enfim, tem um repertório aqui. Né? Sim, Sempre me chamou muito a atenção, e isso é uma postura pessoal minha, sempre me chamou muito a atenção de não restituir na mesma moeda. perfeito. Então, às vezes que fui olhado com um olhar bastante asqueroso, eu procurava inundar o meu olhar de amor e devolver para essa mesma pessoa. Você não tem noção de quantos amigos eu fiz desta forma. Genial. Né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente pensar que todas as atitudes são filhas da ignorância. Então, eu fui, ao longo da minha vida, dando oportunidade para que as pessoas me conhecessem. Uhum. Né? Eu não É dar a restituí, outra face, né? não quero dizer que não tenha doído, mas sempre que eu Lógico. lembrava, por que ele age assim? Por ignorância. Então, se eu puder levar uma informação bacana, com as atitudes, com a postura, né? Uhum. Eu acho que esse é o único caminho, porque quando você revida, é terrível. Porque você Sim. dá a justificativa que o outro quer. Aí perde total Né? razão, né? Perde total razão. E quando for para reivindicar direitos, sempre na instância adequada. É na delegacia, no fórum, com seu advogado. Não berre, não xingue, não bata, não morda. Não se torne um igual. É. Tá? Hora de subir no salto. Ótimo, ótimo conselho, Ildo. Vamos chegando praticamente no final da nossa live, Ildo, até para a gente poder dar uma horinha aí, a gente poder compartilhar. E aí a gente tem Sim. uma pergunta da Vitória Mendonça. Ela está aí acompanhando a nossa live desde o comecinho. E ela queria saber, Bem-vindo, Vitória. para quem está começando os estudos da doutrina, melhor começar com o Livro dos Espíritos ou outros livros que relacionam o tema? Melhor começar com as obras básicas. Né? Então você vai estudando as obras básicas, depois você vai descobrir outros autores maravilhosos, depois você vai passear pelos romances, que são todos uma delícia. Mas se você Uhum. conhecer a base, você vai aproveitar as outras obras com muito mais profundidade. Esse é um Sim. ponto. Quando a gente fala de doutrina espírita, a doutrina espírita tem meia dúzia de livros de leitura, Uhum. porque a sua grande totalidade são livros de estudo. É. Então, faz uma experiência dentro do que eu estou te falando, Vitória. Sublinhe o livro que você tem em mãos e leia ele daqui 10 anos. Mas põe teu nome, bate carimbo, você vai achar que é outro. Não é. Uhum. São os seus horizontes que se ampliaram. Né? Então é bem legal a gente estar atento a isso. Porque são livros de estudo, não são livros de leitura. Legal. E aí ela Né? fala aí, ó, qual você me indica de princípio, assim, o primeiro da obra básica, vai? Livro dos Espíritos, Esse mesmo, né? onde tudo começou. Onde Onde tudo tudo começou. começou. O Pentateuco se constitui em 5 obras: Livro dos Sim, Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, um grande clássico, né? Obras sim, póstumas e O Céu e o Inferno. Esses são sim, os livros da codificação, como se diz. E Obras sim. Póstumas foi escrito depois do desencarne de Kardec, que é uma compilação de textos. Perfeito. É uma Tô ótima bem, né? forma, né, de começar. Tô bem, tô Cabeça tá bem. boa. Eu Cabeça tá acho que eu vou boa. subir. Eu acho que eu vou subir, Bruno. Vai direto. Você vai para nosso lar já direto. Precisa de... É isso. Então, comece pelas obras, passeie. O Livro dos Espíritos é todo estruturado em pergunta-resposta, é super didático, né? Então, é bem interessante. E se puder, Vitória, estuda em grupo. Também é uma outra super dica. Estuda em grupo. Olha, legal isso daí. As É verdade. diferentes visões enriquecem demais o processo. É bem legal. Isso é demais. Hildo, vamos encerrando. Eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer demais de coração por. Assim que eu já fiz o pedido, se você teria disponibilidade, já respondeu direto que sim, com toda certeza. Eu já conheço você, né? Não é de outros carnavais, mas é de outros trabalhos, né? Já falei aqui na outra live, eu entrevistei o Wildo Rosa no pro documentário que a gente fez na faculdade ainda,
que era sobre mediunidade musical. Esse documentário está lá no YouTube também, se você quiser procurar. Mediunidade musical, Canções da Alma, Mediunidade Musical. E aí eu queria, né, te agradecer aí por todo esse carinho, por você ter aceitado esse convite e estar aqui compartilhando muito do seu conhecimento e desse sorriso aí para todo mundo. Uma honra, viu, Bruno? Eu digo para as pessoas que quiserem acompanhar um pouquinho mais das minhas conversas, pode me procurar nas redes sociais, Hildo Rosa Isso. Fonseca, lá no Insta, Isso. no Face, no canal do YouTube. E a gente está sempre por lá postando alguma coisa, provocando uma conversa, né? Sem ser dono da verdade, simplesmente chamando as pessoas para elas refletirem sobre as suas vidas, suas escolhas e serem melhores e serem felizes. É isso que importa. É verdade. E e você atende o público, onde você fica, qual que é o endereço, se você quiser O falar. meu consultório fica aqui na região da Vila Mariana Uhum. e eu tenho lá também no canal como me encontrar, um telefone de contato, essa coisa toda. É super fácil. Legal. Pode me mandar um e-mail, enfim. Isso. Segue o Hildo É. aí, @Hildo Rosa Fonseca, e você vai conseguir depois entrar em contato com ele. Ele é Isso. um cara sensacional. E eu já falei, esse divã é maravilhoso, esse sofá aí é muito bom. Gosto muito. Eu vou te contar o nome dele, é Recamier. Recamier? Fresco, né? Nossa, que chique. Nome de uma rainha francesa. Foi em homenagem a Ah, ela que construíram esse imóvel. Na França antiga, cada reinado, todo o mobiliário era construído para aquele reinado. olha, Viu? A gente tem não cada sabia. informação. Mas era, cada reinado que trocava. Não tem, a cadeira Luís XV, enfim. Sim, Porque sim. à medida que trocava o rei, o mobiliário também era construído para o novo. Olha que da Então, hora. essa coisa aqui é da bonita chamada Recamier. Olha que legal. Essa carrega o nome dela. Sensacional. Hildo, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. de coração. Deixa eu só responder aqui a Souza, que mandou aqui, ó. Bruno, procurei seu documentário, não achei. Se você quiser, Souza, me segue aí no meu Instagram, @Espiritismo Simples. Me manda uma mensagem, manda um oi que eu encaminho o link para você, O tá link. bom? Pronto. Muito obrigado de coração, Hildo. Fica com Deus, um fortíssimo abraço e ó, gratidão demais. Obrigado, Bruno. Para você, siga com o seu trabalho, que eu admiro e respeito muito também, viu? Muito obrigado. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Outro. Beijo, gente. Obrigado por ter assistido, mandando sua mensagem. Tchau, tchau. Tchau. Uhul!